gente vai seguir no assunto religioso. Só que eu quero te mostrar agora um patrimônio histórico que agoniza, bem no coração de Taubaté. Essa aqui é a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Símbolo de fé, símbolo da resistência da comunidade negra desde o período da escravidão. E ela está correndo o risco de desabar. Sim, ela foi tombada há algum tempo como patrimônio histórico, mas ela pode agora tombar de vez, tá? Ela está fechada há mais de uma década e toda essa estrutura está sofrendo com infiltrações, com rachaduras e com o abandono do poder público e também das autoridades religiosas. Agora, tem uma representação do Ministério Público que tenta forçar uma restauração urgente para salvar esse prédio, que o próprio povo no passado ajudou a manter com aqueles carnezinhos de contribuição. A nossa equipe conversou com especialistas para entender a situação. Dá mesmo para restaurar ainda? A gente pode realmente salvar esse patrimônio histórico e religioso? A gente conversou com a comunidade. O que a gente encontrou por lá, infelizmente, mostra um descaso enorme com algo que tem muito da nossa história, da religiosidade, mas também da história da nossa região. E é isso que você vê agora no Alô, Você Vale. Por anos, essa foi a vista da janela da casa do Jarbas. A Igreja do Rosário fazia parte da rotina dele e de muitos católicos de Taubaté. De uns anos pra cá, muita coisa mudou. Eu tenho memórias afetivas, assim, que não apaga, né? Meu pai participava de alguns eventos aí na igreja, eu era criança ainda, mas na época de 1980, eu tinha as missas no sábado e enchia, né? O pessoal até ficava um pouco quase que na rua. E era muito, muito bacana. E a gente conhecia as pessoas que frequentavam essa igreja, né? E isso daí foi acabando e, poxa, é um momento de muita tristeza, não só para mim, mas para a população de Taubaté, né? É um patrimônio histórico, né? E isso a gente não pode deixar de lutar para ela dar uma continuidade e para existir, voltar ao que era. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é uma construção do século XVIII. O prédio, com cerca de 609 metros quadrados, foi tombado por decreto municipal em 1995. Ao longo dos anos, o local recebeu grupos de oração, missas e também foi o cenário de muitos casamentos. E ela era uma capela originalmente para a fé religiosa dessa população, dessa parte da população. Aí no século XIX ela entrou em deteriorização e aí foi reconstruída. Esse prédio que nós temos hoje é do século XIX. Ele foi reconstruído com a ajuda de toda a população, inclusive com a ajuda da elite taubatiana, do Barão de Mossoró, do Barão de Pouso Frio. A elite financiou, deu dinheiro, ajudou a reconstrução da igreja e a construção desse prédio que está aqui hoje. É um prédio de taipa de pilão, que é original desse período. Então nós temos elementos neocoloniais e coloniais aqui na arquitetura desse prédio. Ele está fechado desde 2010. Desde 2010 não existem os sacramentos, casamento, batizado, não tem. E desde 2014 ela está oficialmente fechada. A primeira capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário foi construída pela Irmandade de Nossa Senhora dos Homens Pretos. O grupo tinha esse nome justamente por ser formado por escravizados e ex-escravizados. E naquele momento da escravidão, um sistema embrutecedor, violento, as pessoas procuravam um pouco de alento na espiritualidade, né? E uma igreja é local de encontro, local de expressar a espiritualidade e também um refúgio, buscando alívio para as dores daquele momento. Então essa igreja tem, na verdade, mais de 300 anos. E é um marco histórico em Taubaté, né? E lembra o trabalho de milhares de escravizados que construíram essa cidade e construíram o país. A Igreja do Rosário, que marcou a história de muitos fiéis em Taubaté, hoje apresenta sinais de desgaste e falta de manutenção. O que por décadas foi um espaço de oração, está com a área alugada para um estacionamento. Diante da situação, uma representação foi encaminhada ao Ministério Público, pedindo providências e cobrando responsabilidade da Prefeitura, da Cúria e do Conselho de Patrimônio do município para a preservação do prédio histórico.
Os sinais de abandono aparecem em vários pontos. Há rachaduras na paredes, janelas quebradas e pinturas desgastadas. Uma das paredes chegou a desabar recentemente. Já as estruturas de proteção estão cobertas por pichações, marcas do tempo e do abandono. Existem 3 instâncias de tombamento: a federal, que é o IPHAN, a estadual CONDEFAT e as das prefeituras. No caso da Igreja do Rosário, é tombado pela prefeitura, mas não existe hierarquia, então não é mais importante. Então os 3 tombamentos têm o mesmo peso. Nesse caso, a prefeitura, como ela tombou, ela tem a obrigação de fiscalizar o tombamento dos prédios que ela tombou. É o caso da Igreja do Rosário. Então a prefeitura tem essa função. A Igreja do Rosário é da Cúria Diocesana, a responsabilidade de propriedade, de qualquer intervenção é da Cúria, mas a prefeitura tem a função de fiscalização porque foi ela responsável pelo tombamento. O Conselho Municipal de Patrimônio de Taubaté, ele tem a função de fiscalizar também, né, o que pode e o que não pode ser feito nesse prédio. Importante dizer que havia uma sinergia de esforços naquele contexto, o ano era 2024, em que a administração da Igreja Católica, né, decidiu fazer um projeto de arquitetura para garantir o restauro. Esse é um volume de dinheiro muito grande, mas eu, enquanto deputada, junto do meu partido, do deputado Paulinho da Força, mandou um valor menor de R$900 mil, que era o suficiente para pelo menos fazer as obras de contenção, diante dessa situação da igreja quase caindo, colocando em risco tanto a história, o patrimônio importante que ela é, quanto a vida das pessoas, né? E aí isso foi feito, esse dinheiro chegou efetivamente, eu estava deputada, acompanhei o recurso que chegou na conta da prefeitura, mas infelizmente era ano eleitoral também e o prefeito acabou, quando acabou as eleições, gastando dinheiro em outros locais. O site da Diocese de Taubaté afirma que a interdição da Igreja do Rosário em 2010 teve como objetivo preservar a segurança dos fiéis. Desde então, a instituição, por meio da Fundação Dom Couto, busca meios de viabilizar o restauro com o apoio da iniciativa privada. A expectativa é que o número de patrocinadores e apoiadores aumente para que a obra seja realizada o quanto antes e ajude a manter viva a memória ligada ao patrimônio histórico. Em nota enviada à reportagem, a Diocese informou que após a interdição da igreja, a rádio e a Fundação Dom Couto continuaram as atividades normalmente no prédio ao lado, que faz parte do mesmo complexo e não apresenta risco. Quando a Fundação encerrou as atividades, o estacionamento passou a ser terceirizado. Segundo a instituição, o serviço funciona com alvará da prefeitura e não causa prejuízo à estrutura da igreja. Eu estou aqui há mais de 10 anos, né? E o meu olhar é todo para a igreja, porque eu fico de frente, né? Então eu acabo olhando. Teve uma vez que caiu um pedaço de reboco, mas era grande, não era pequenininho. E quase pegou uma pessoa na calçada. Até por isso eles aumentaram a parte de isolamento. E há uns 10 dias atrás, mais ou menos, no dia daquela chuva muito forte, uma das torres balançava, dava a impressão até que ela ia desprender. Fora a quantidade de bicho, né? Ali tem morcego, tem urubu, até morcego já veio para cá, né, que vem dali. Então tá bem ruim ali, né? A Diocese também informou à reportagem que tem conhecimento do apelo da população. Segundo a instituição, em outubro de 2025 foi entregue um projeto de restauro que atualmente está em análise e aguarda a aprovação da Prefeitura de Taubaté. A recuperação da igreja é um desejo antigo de muitos moradores da cidade. Comecei a participar da Igreja do Rosário principalmente enquanto grupo de oração, que eu faço parte da Renovação Carismática Católica e nós tínhamos muitas palestras aqui na Igreja do Rosário. Então a igreja tem um significado religioso muito importante para nós, por conta dessas participações religiosas, de missas inclusive, muitas missas, casamentos que eu assisti aqui nessa igreja, e ela tem um fundamento muito interessante para nós. Por quê? Porque ela faz parte da nossa história, enquanto templo religioso e também enquanto patrimônio histórico, né? A cidade, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos de Taubaté, ela é extremamente importante para a história de Taubaté.
é quando os nossos governantes vão tratar assim a nossa história, tá? Porque a gente está falando de um patrimônio religioso, mas a gente está falando também de uma igreja que simboliza todo aquele período da escravidão, toda aquela luta dos negros. E ela tá assim, ó, literalmente correndo o risco de tombar, tá? Eu espero uma resposta do pessoal da prefeitura lá de Taubaté. A gente vai seguir acompanhando, o pessoal da arquidiocese também. A gente não vai esquecer desse assunto, não. E amanhã à noite, tá? Amanhã por volta das 7 da noite, deve acontecer uma caminhada, deve acontecer uma manifestação ali, justamente cobrando providências antes que seja tarde demais. Do jeito que a gente viu ali, ainda dá para recuperar a igreja. Se demorar muito tempo, aí as obras, infelizmente, não vão ser mais possíveis. E não é isso que a gente quer, né? Prefeito Sérgio Vitor aí em Taubaté. Vereadores, a Câmara Municipal, né? Tem tantos vereadores que gostam de mim, e tem alguns que querem ver o capeta, mas não querem me ver, né? Não é hora, de verdade, de pensar em providências sérias aí? Porque a gente não está falando de um patrimônio só dos católicos, não. A gente está falando de um local que representa muito para a história da cidade, que fica bem no centro da cidade. Taubaté é uma cidade que recebe tantos turistas. Vamos pensar nisso e a gente vai ficar de olho.